Ok, irmãos, vamos retornar então ao nosso estudo, né? Vamos fechar aí o capítulo 1. Vamos ler aí do versículo 17 ao 23. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Ok. Então aí, né, aí até esse negrito aqui de uma dessas Bíblias aí, fala, é até bacana, porque ele fala a excelência da pessoa de Cristo, né? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Por quê? Na igreja de Colossos, tá? Havia várias concepções erradas, né, a respeito de Cristo, e que foram diretamente refutadas por Paulo, tá bom? Uma coisa importante, irmãos, quando há uma concepção errada da pessoa de Cristo, do Espírito, né, dentro da igreja, a gente precisa imediatamente refutar isso, tá? Buscar a resposta, buscar resolver, sanar o problema, né? Ter uma solução do negócio, porque senão esse trem pode se estender, e aí é onde que cria, né, as doutrinas erradas, as visões erradas, os pensamentos errados. Então, nesse texto, Paulo vai refutar a imagem que eles tinham de Cristo, tá? Sempre lembrando, por que eles tinham essa imagem, essa dúvida, essa visão errada? Porque o sincretismo era muito forte no meio deles, por causa de serem pagãos, por causa do judaísmo, e também tem o cristianismo, que vinha com a visão correta, mas por causa tanto da visão que os judeus estavam impondo, da mistura que eles estavam impondo, e eles, por ser pagãos também, já traziam uma crença, né, lá de fora. Então isso trouxe uma visão errada da pessoa. E Paulo fala, né, ele né, no versículo 17, né, no versículo, ele nos libertou do império, ele que é em Cristo, né? Então vou passar para vocês alguns pontos que Paulo, né, deixou bem claro. Primeiro, crendo que a matéria fosse maligna, os falsos mestres argumentavam que Deus não teria vindo para a terra como ser humano verdadeiro em forma corpórea. Crendo que a matéria fosse maligna, tá? Aí o ceticismo, né? Eles achavam que a matéria era maligna. Então, se pega a visão, se a pessoa acha que esse corpo é maligno, esse corpo não presta, uai, então como que Cristo veio nesse corpo? Né? Então, por isso que eles não acreditavam, né? Eles argumentavam que Deus não teria vindo, porque Deus é puro, Deus é santo. Deus não teria vindo como ser humano verdadeiro em forma corpórea, porque eles acreditavam que isso aqui era maligno, ok? Aí, Paulo declarou que Cristo é a imagem, a semelhança exata de Deus, e que Ele é o próprio Deus,
Contudo, morreu na cruz como um ser humano. Olha que legal, tá? Olha que como ele já começa a refutar essa ideia de que a matéria é maligna, tá? Isso aqui não é maligno. Nós tornamos vulneráveis à morte, devido ao quê? À queda do homem. Então nós estamos se deteriorando, tá? Mas aqui não é maligno no sentido de que você, se fosse assim, como que você seria salvo? Porque nós somos libertos de corpo, alma e espírito. Tá vendo? Então Paulo lança por terra, e ele lança por terra não é no seu argumento, é dizendo que Jesus Cristo é a imagem e semelhança exata de Deus, tá? Ele é o próprio Deus. Segundo, os gnósticos criam que Deus não criou o mundo, porque ele não teria criado o mal. Isso é interessante, né? As pessoas tem muita gente que argumenta essa questão. Mas por que Deus fez o mal? Só que a gente tem sempre que ir lá no princípio. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus falou que de todas as árvores ele poderia comer, né? Mas o dia que ele comesse daquela árvore que é ali, ele iria morrer. Aí Satanás, conversando com a mulher, a serpente ali, conversando com a mulher, falou: não, você não vai morrer, você vai se tornar igual a Deus. Por quê? Antes do nosso princípio, já tem outros princípios. Um deles é nas regiões celestiais, onde houve uma rebelião. Então pensa bem, Deus ao criar o homem, Deus poupou o homem de ter a visão do mal. Poupou o homem disso. Mas Deus não tirou do homem o livre-arbítrio. E se você usar o seu livre-arbítrio de forma errada, você vai sofrer os danos. E o livre-arbítrio que você tem, eu não vou colocar aqui uma parede blindada, impedir Adão, cegar Eva de comer desse fruto. Não era isso. Mas você tem o livre-arbítrio de decidir. Se você decidir fazer isso, você vai colher. E o que o homem passou a colher foi ter o conhecimento do mal, ter o conhecimento das coisas ruins. Tanto é que depois que Adão come, abre os olhos, aí ele fica envergonhado de ver Eva nua. Não é? Então ele passou a ter esse conhecimento, conhecimento do erro, né? Da desobediência. E é nesse sentido. Só que, está vendo, as falsas doutrinas, os gnosticismos, a visão errada que tem de Jesus, achando assim, não, Deus não criou o mundo, porque se Deus tivesse criado o mundo, ele não teria criado o mal. Aí o que Paulo falou? Paulo proclamou que Jesus Cristo, que era também Deus encarnado, é o Criador tanto do céu como da terra. E aí uma dica para vocês, né? Se alguém vir com esse argumento, né? Se alguém aparecer alguém falando isso, não, por que Deus criou o mal? Não? Deus criou os céus e a terra. Ok? Deus criou, Jesus é o proclamar, né? Jesus é presente, é o Criador, tanto do céu como da terra. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou o homem bom, tá? O homem tinha o pleno conhecimento de todas as coisas, mas Deus poupou ele de ter a visão, o conhecimento do mal, porque uma vez que ele passou a ter esse conhecimento, ele
né, a glória de Deus foi destituída do homem. Está vendo? O querer ser igual a Deus, aí deu ruim, né? Uma outra coisa que eles dizem, que Cristo não era o único filho de Deus, aí vem os mormons, né? Antes seria um dos muitos intermediários entre Deus e as pessoas. Tem gente que faz uma confusão grande lá em Gênesis, né? Gênesis mesmo, que fala que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Aí eles acham que aqueles filhos de Deus eram homens perfeitos, né? Parecidos como Jesus. Não, nada a ver isso, né? Nada a ver. Entenda-se que ali já havia o pecado, já havia o erro, tá? E os filhos de Deus ali é dos descendentes de Sete. As pessoas pensam que tem essa visão, né, que são anjos. Não tem, gente, né? Uma vez eu conversei com um irmão, perguntando ele assim, porque lá no Jardim do Éden, né, quando Adão vê Eva, né, ele fica encantado, ele é apaixonado pela mulher dele. E aí eu perguntei, será que eles tiveram relação, né, antes da queda? Porque a minha visão, que sim, né, eu conversei com esse irmão, que também é um estudioso da Bíblia e tal, ele acredita que sim, só que eu pensei, mas por que não houve então ela não teve filhos? Porque antes da queda, se ela tivesse filhos, poderia ter a ideia de ter filhos então perfeitos, né? Mas ele me falou uma coisa interessante, né? Deus tem o controle como é que fala? Controle, vai ficar grávida, né? Da mulher, da maternidade. É isso mesmo? Porque lá na China tem um controle, né? A mulher pode ter no máximo 2 filhos. Natalidade. Isso, obrigado. Que Deus tem o controle da natalidade. Foi, gente, e eu pensei, e ligando na questão da predestinação, que Deus conhece todas as coisas, já sabia que o homem iria cair. Então veja bem, tem gente que acha assim, não, eles não poderiam ter tido contato nenhum, porque senão ia ter filho. Mas Deus tem o controle da natalidade, ele poderia ter tido contato, ter amado sua mulher, mas não teve filho antes da queda. Ok? Acho que faz muito sentido isso aí, depois se quiser. É só pesquisar, tá, gente? Isso aí. Então, dizem que Cristo não era o único filho, tal. Paulo explicou que Cristo existia antes de qualquer outra coisa, e que Cristo é o primogênito dos ressuscitados. Perfeito? Então nós somos filhos juntamente com Cristo. Ele é o primogênito, né? Nós somos filhos por meio de Cristo. Nós passamos a ter, né, esse direito, voltamos a ter esse direito, receber, né, essa identificação de filho, graças a Jesus Cristo. Uma outra visão errada dentro da igreja, recusavam-se a ver Cristo como fonte de salvação, insistindo que as pessoas só poderiam encontrar Deus através do conhecimento especial e secreto. Não sei se foi o Brian que levantou aquela ideia, né, do batismo do Espírito, que algumas denominações entendem que, não, poxa, tanto tempo você está aqui, você não foi batizado, porque o batismo do Espírito Santo é sinônimo de maturidade, de proximidade, de intimidade e tudo mais, né? E aqui, eles acham que tinha que ter, para encontrar com Deus, era através de um conhecimento especial. Aí Paulo proclamou abertamente que o caminho da salvação é somente por intermédio de Cristo. Olha aí, ó, os versículos 21 ao 23, ó, diz, 23, e a vós outros também, que outrora eras estranho e inimigos
no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ok? Então fica claro que eles eram pagãos, a região da Macedônia, que povo ali, eles eram pagãos. Fica claro isso. E hoje são um povo remido em Cristo, passaram a pertencer à nova criação, sobre a condição de permanecerem fiéis ao Evangelho de Cristo, do qual Paulo é ministro. Eu gostei do finalzinho desse texto, porque ele fala para nós, né, que nós fomos ali, se é que permaneceis fiéis, permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Porque o 22 ele fala, agora porém vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpável, irrepreensíveis. Ok. Mas o 23 ele coloca, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Aí nós entendemos a importância da perseverança, a importância do caminhar, do desenvolver, tá certo? A salvação. Porque você tem que permanecer fiel, você tem que permanecer firme, você tem que permanecer alicerçado, ok? No que foi pregado. Então, eles eram um povo remido em Cristo, passaram a pertencer à nova criação, sobre a condição de permanecerem fiéis ao Evangelho de Cristo, do qual Paulo era o ministro. Ok? Então foram essas as condições, tá? Que Paulo levou e tirou, né, aquelas dúvidas daqueles irmãos que tinham uma série de dúvidas em relação a respeito de Cristo, ok? E uma visão que foi diretamente refutada aí por Cristo, beleza? Vamos lá? 24 ao 29. Olha aí, Gisele, por favor. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensão da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nos anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Beleza. Então veja bem, irmãos, só tem um pontozinho aí nesse texto aí que é bem claro para nós, mas que a gente tem que tomar um cuidado, que talvez os falsos profetas, os falsos, né, lobos fantasiados de ovelhas, pessoas que querem deturpar o cristianismo, podem usar esse pontozinho aqui para criar algum problema
que é exatamente o versículo 24, que diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preenchendo o que resta das aflições de Cristo na minha carne. A oração diz assim, né? Agora eu me alegro no sofrer por vocês, pois vou completando em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Opa! A gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a Bíblia menciona, né, essa frase, o que resta das aflições de Cristo, não quer dizer, não significa, não representa que havia falta no sacrifício perfeito de Cristo. Ok? Porque quando Paulo fala que resta das aflições, ou que falta, né, ou que falta nas tribulações de Cristo, alguém pode entender que o sacrifício de Cristo não foi perfeito, não foi completo. E pode criar um problema aí, porque está na palavra do Senhor. Por isso que versões diferentes são importantes, né? Porque não quer dizer que havia falta no sacrifício de Cristo, né? No sacrifício perfeito de Cristo, mas refere-se ao custo de aplicar o seu valor no mundo. Por isso que está falando dele. Né? Paulo estava algemado, Paulo estava encarcerado, Paulo estava preso, mas ele diz: agora eu me alegro de sofrer por vocês, pois vou completando na minha carne, em minha carne, o que falta nas tribulações de Cristo a favor do seu corpo. Ou seja, a tribulação que Paulo passava, ele se alegrava nela, porque ele estava vendo que isso apenas acrescentava, aumentava o valor do sacrifício perfeito de Jesus pelo povo, pelos que são salvos, pela igreja. Paulo se alegra porque o seu sofrimento confirma que ele está anunciando o verdadeiro evangelho. Abre lá em Marcos capítulo 13, o versículo 5 ao 10. Pedi um Anísio para ler, por favor. Então Jesus começou a ensiná-los e lhe disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. 7. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. 8. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. 9. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o evangelho. Versículo 10. Pois, antes de chegar o fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Está vendo? Então, não se engane. Quanto à questão de tribulação, quanto à questão de sofrimento, e Paulo está vivendo isso. E o Evangelho de Marcos, né, Jesus passou por isso também. O que a gente tem que entender é que o cerne, né, o eixo, a base, o centro, o âmago, tá? O coração, ou seja, a base da missão do apóstolo Paulo é o mistério do projeto de Deus. E Deus quer que também pagãos participem da redenção realizada mediante Cristo. Ok? A conversão dos colossenses, que antes eram pagãos,
manifesta visivelmente esse projeto de Deus. O projeto de Deus está sendo o quê? Concretizado. Por isso que ele diz, agora me alegro nesse sofrimento. Porque Paulo está vendo que está sendo concretizado esse projeto de Deus, da pregação do Evangelho, que era levar também para os pagãos. Esses também têm direitos à redenção, né, a conhecer a verdade, a se libertar do mal. E estava sendo concretizado. Em contrapartida, o que Paulo estava passando, algemado, encarcerado, sofrimento. Mas isso, o que ele diz, me alegro de sofrer por vocês, porque ele tinha essa visão. Então, quando o cristianismo impõe a sua vida, né, impõe sobre você obstáculos, barreiras, espinhos, né, algum tipo de sofrimento, lembra disso. Lembra desse texto de Marcos, né? Não se enganem, vai ter isso, ter aquilo, vai ter sofrimento, vai ter, e é assim mesmo, ok? Então essa visão que Paulo passou para eles aí nesse capítulo 2, ou no capítulo 1. Aí ele vai entrar no 2, né? No capítulo 2, vamos fazer a leitura aí. Ô Brian, você lê para mim? Do 1 ao 5, por favor. Júlio, a linguagem de hoje é que o 24 deixa bem claro. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. Exatamente. Pois que eu sofro no corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Perfeito. Por quê? Lembra quando Paulo, né, não sei qual o texto lá de Atos, ele foi rejeitado com os judeus, né? E ele fala assim, já que vocês não querem, eu vou para os gentios. Júlio, Né? e é uma comprovação que quando você sofre e passa por tribulações dando glória a Deus, isso traz um impacto positivo, Claro, tanto para os meus irmãos, quanto para aqueles que nos assistem. sem dúvida, E isso contribui e reafirma a mensagem do Senhor. sem dúvida, sem sombra de dúvida, né? Porque que ele então tá vendo, para a gente poder entender, né, saber explicar para alguém que porventura pode querer questionar, falar assim, ó, o sacrifício de Cristo não foi perfeito, porque lá em Colossenses fala que Paulo completou, né? Não, irmão, foi perfeito sim, né? O sacrifício dele foi perfeito. O completar no sentido de quê? Porque os pagãos também tinham direito de receber o evangelho, de receber a salvação, e Paulo abriu essa porta. Na verdade, Pedro, né, com Cornélio, ok? Mas Paulo foi chamado, e é por isso que Jesus fala com Ananias, ele vai ver o quanto é sofrer pelo meu nome. É nesse sentido, porque a gente está vendo em todo esse ministério de Paulo, como foi difícil para ele, como foi a luta dele, né, as perseguições que ele sofreu, tanta coisa que foi tentado impedir, né? E aqui a gente sabe que a potestade estava viva, que estava forte ainda, né? A questão dos demônios e tudo mais, ok? Então, não foi nada fácil, mas quando ele vê todo esse projeto sendo concretizado, não tinha outro sentimento que não seja, agora me alegro, né? E é assim. Deixa eu ver se eu entendi. Quando a minha versão fala assim, ó. Pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Quer dizer que os sofrimentos que ele está passando não são os sofrimentos que Cristo passou na cruz, mas sim os sofrimentos que ele está passando por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Entendi. Que ele está ali preso, encarcerado, né, sofrendo na carne, sofrendo perseguição, né, por causa do evangelho, da pregação do evangelho. Seria, tipo, eu participo dos sofrimentos por causa de Cristo que continua em favor do seu corpo. Isso. Seria mais ou menos isso. A ideia. Isso, mais ou menos isso. Entendi. Beleza? Isso é muito, esses pontos, eles são importantes, né, porque a gente nunca pode subestimar a cabeça e a visão das pessoas nas quais Deus vai colocar na sua vida, no seu caminho.
E se você não trazer para ela uma visão bem tranquila, né, mostrando dentro da Bíblia, ligando os fatos, né, mostrando que Paulo foi perseguido, mostrando essa perseguição, que Jesus também sofreu muito, né? A gente sabe, mas o sacrifício dele foi perfeito. Hebreus é fantástico, né, que mostra essa perfeição. E Paulo deu continuidade aqui à igreja, né? E essa igreja, as portas vão ser abertas para os gentios, e está se referindo a isso aí, que está vendo, por causa desses, né, esse é o sofrimento. Né? Então, ele está completando essa alegria de Jesus também. Cristo está vendo que, né, o projeto está sendo completado ali no sentido de levar, né, o evangelho aos gentios. Beleza? O próprio contexto do texto não dá outro entendimento, porque parece que, por exemplo, aqui tudo ele está falando de perseverança. Perseverança, perseverança, perseverança. Boa. Ele fala, por exemplo, no 21, isso inclui vocês que estavam longe, separados, Isso. agora ele reconciliou. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos. Depois ele vai falar, porém, que continuem a crer na verdade. Ele está falando de perseverança. Do nada ele está falando de crucificação? Não Exatamente. faz sentido. Uhum. Então aqui ele continua falando de perseverança. O próprio contexto do texto nos dá a entender isso. Isso é bacana, né? Isso é a interpretação de texto, né? A gente conseguir saber interpretar bem o texto, para a gente não fazer uma mistura e se confundir, né? E levar para um outro sentido que não é o sentido que a Bíblia está mostrando. Beleza. Mais alguém? Está tranquilo? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo de 1 ao 5. Leia aí, Brian. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Ok. Então aqui Paulo se esforça para que os cristãos intensifiquem a vivência do amor e cheguem a conhecer toda a sabedoria e ciência que há em Cristo. Eu gosto muito assim da gente associando, né, os textos, os livros, né, lá em Efésios fala para a gente conhecer, né, profundidade, as dimensões, a altura, extremidade e tal. Por que isso é importante? Conhecer Cristo, né, em todas as extremidades, né, altura, profundidade e tal, intensificar. Então, isso chama o quê? Intensificar a vivência do amor, para que você possa chegar a um conhecer, né, um conhecimento pleno desse modo, eles permanecerão firmes. Por que isso é importante? A gente não pode pensar, né, uma das coisas que a gente pouco ouve falar dentro da igreja, quando a pessoa é batizada, a gente fala da questão da perseverança. Mas depois que passa um tempo, já não se fala mais isso. Né? E eu acho que isso aí a gente tem que estar atento quanto à questão, a perseverar, e é perseverar até o fim. E não é só o recém-convertido, somos todos nós que devemos perseverar. E cada um vai chegando ao conhecimento no qual Deus vai permitindo, no qual Deus vai te usar, né? E todos vão contribuir para o reino de Deus. Porque quanto mais você vai perseverando, você vai tendo esse conhecimento, né? Você vai permanecer firme. A perseverança em Cristo é a condição de você permanecer firme na fé e se tornar capaz de discernir e resistir a qualquer coisa que possa desviá-los de Cristo, né? Anunciado pelo Evangelho.
Então, o que Paulo, quando Epáfras conversa com Paulo, passa para ele as informações, relata as dificuldades, o que Paulo está motivando aqui? Paulo observa que a admoestação, a exortação que Paulo está fazendo aqui, ele está levando aquela irmandade a consertar, né? A mudar os seus caminhos, os seus pensamentos, a refutar aquelas ideias, né, que eles têm, ideias que foram implantadas, né, pelos judaizantes, ideias que eles trouxeram, a visão do paganismo. Paulo leva que eles tirem tudo isso com a aplicação da palavra. Não é o que Paulo acha, o que Paulo quer, tem que ser assim. Não é isso, é a aplicação da palavra, porque é ela que tem poder, ela tem capacidade de interagir e de mudar a visão das pessoas, né? E se você perseverar até o fim, você vai se tornar capaz de fazer esse discernimento e resistir a qualquer coisa que a gente vê aí que estava sendo influenciado. Se vocês persistirem, né, na perseverança, vocês vão conseguir resistir a isso aí que está tentando desviar vocês do Cristo anunciado pelo Evangelho, do Cristo anunciado por Epáfras. Importante frisar que a cidade de Laodiceia estava localizada a alguns quilômetros a noroeste de Colossos, tá? Como a igreja de Colossos, a igreja também de Laodiceia foi provavelmente fundada por um dos convertidos, tá? Por intermédio da pregação do apóstolo Paulo, enquanto estava hospedado em Éfeso. Nós já falamos disso aqui, né? Em Atos 19, o versículo 10, vai ver esse encontro de Paulo, né, com esses 12 homens, né, e eles então são convertidos. Mas a cidade de Laodiceia era rico no centro comercial. Lembra que quando a gente começou a estudar aqui, eu sempre falei, olha, gente, é importante conhecer a cultura, é importante conhecer os costumes, é importante conhecer a vida econômica, né? Quais eram os pontos, né? Se é a agricultura, se era o comércio, se é a indústria, o forte daquela região, porque tudo isso faz uma diferença e ajuda muito. E Laodiceia era rico no centro comercial, porém, mais tarde, Cristo critica esses crentes, né, dessa cidade. A gente vê isso lá em Apocalipse, demonstrando, né, um compromisso morno. Laodiceia foi citada lá em Apocalipse capítulo 3, 12 ao 22, né, por ser uma igreja morna, ok? O fato de Paulo desejar que esta carta fosse passada para a igreja de Laodiceia, está lá no capítulo 4, versículo 16, olha o que diz lá, ele fala assim, ó, se faça lida, né? 4,16, ó, diz assim, ó, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e as dos de Laodiceia, ledes igualmente perante vós. Ou seja, então se Paulo pediu para os irmãos fazer com que essa carta fosse lida lá também, entende-se, uma vez que aquela carta que foi uma carta que foi perdida, né? Entende-se que essa carta, de alguma forma, ia servir de uma motivação, de um encorajamento para aqueles irmãos lá, ok? Beleza? Indica que alguns falsos ensinos também tivessem sido divulgados naquela igreja. E Paulo contava com fortes laços do amor de Cristo para unir as igrejas na luta contra essas heresias. E isso é bacana, né? Então a gente está falando aqui do sacrifício, foi mencionado de Paulo, ele completou, né? A gente já desmistificou a ideia que o sacrifício de Cristo foi perfeito, mas agora é em prol da igreja. E aí agora você vê ele pedindo os irmãos, para que
a carta também fosse levada. Veja só. Aí você olha o KM, a distância da igreja de Colossos até lá de Osséia. A região, se você puxar, como que era a região? Será que tinha asfalto? Será que tinha iluminação? Será que tinha Uber? Né? Será que tinha ônibus? Não é mesmo? Será que tinha um cavalo, um burro? Não é mesmo? As condições que eles tinham para poder fazer com que essa carta chegasse. E eram homens, gente. Mulheres. Talvez eles faziam uma caravana. Mas o que eles iam encontrar no decorrer dessa caminhada? Passavam a noite na onde? Eles tinham uma lanterna, né? Hoje tem umas lanternas aí que clareiam 500 metros. Né? Isso é como se fosse de dia. Mas talvez era uma lamparina, não sei, com azeite. Mas será que eles tinham azeite? Era uma igreja meio pobre, sei lá. Aí você pode, sabe, você entra, imagina um monte de coisa. Para a gente poder dar valor, quando Paulo pede para que eles pudessem levar essa carta. Né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, eu nunca parei para pensar o sacrifício que é. Sabe? Sacrifício que é, olha. Irmãos, vim cedo, enfrentar aí os problemas, ficar aqui 4 horas, sabe? Ficamos aqui ouvindo, né, uma pessoa falar. É desgastante o corpo, né? E eu sei que quando você sai daqui, ainda você vai ter outras atividades, não continua a vida, sabe? Então, isso tudo, né, quando a igreja está em harmonia, não tem que se pensar assim, não, esses não fazem, são preguiçosos, não fazem nada. Né? Por isso que, quando eu entrei no Instituto, eu tenho o primeiro boletim do Instituto, né, que foi montado pelo Charles e pelo Giovanni. Qual que era a visão? O Giovanni mudou muita coisa. E eu entendo porque esse irmão mudou as coisas. Né? Não é porque ele quis mudar. Porque ele sabe o desgaste que é, irmão. Né? Hoje, sai daqui, já pensou, fica, agora vão ter que almoçar, daqui 1 hora, vão fazer trabalho de campo. Gente, a gente não é uma máquina. E Deus não quer isso. Deus quer que você faça tudo com alegria, com disposição, com prazer, com vontade. Sabe? Então a gente tem que respeitar os nossos limites. Né? Lembra, gente é mais importante do que regras, que leis. É isso, né? Por isso que o Instituto é diferenciado nesse sentido, nesse aspecto. Né? E dá essa liberdade, porque a gente não pode querer padronizar o negócio, sabe? Deixar as pessoas tratar como se fosse máquina. Não é bem assim, ok? Porque há o sacrifício. E a gente está falando isso, tem embasamento aí, ó. Isso aqui é um embasamento. O que é isso, irmão? Se alguém acha, não, mas eles estão aqui, eles têm tempo integral, aquela coisa toda, fala assim, Você trabalha, irmão, eu trabalho também. Eu tenho meu horário a cumprir lá, e eu trabalho porque eu tenho meu salário. E eu estou doido para aposentar. Se Deus quiser, na graça de Deus, daqui 1 ano e meio, eu vou me aposentar, irmão. Eu vou entrar para o meu aposento. Ô, glória! Né? Aí eu vou lá no Piauí fazer uma visita lá. Não é mesmo? Mas assim, a gente tem que... Porque, ó, tudo isso é desgaste. Olha como que encaixa perfeito, né? Paulo fica alegre, o sacrifício de Cristo, né? E Cristo olhando para Paulo, não só para Paulo, mas toda a irmandade. Mas Paulo foi o principal apóstolo, o trabalho dele, irmãos, com certeza ele deve ter arrancado lágrimas de Cristo em muitos momentos, por ele ter permanecido fiel, por ter sido concretizado quando ele falou assim, ele vai ver o quanto é sofrer pelo meu nome. Paulo tinha problemas, irmãos, que não podia pagar. Paulo foi um homem que matou muita gente. E agora ele tinha que falar de amor. Né? Imagina ele pregar para o... Como é que o seu neném chama? Para o João. Aí o João ouvindo, falou assim, Paulo, você matou meu pai, cara. E aí? Você está falando de amor para mim? Você matou meu pai. Pensa bem, gente. Né? E ele tinha que falar de amor. E ele tinha que falar com amor com uma grande contundência.
Mas com certeza, em vários momentos, ele falava com lágrimas nos olhos. Então, tudo é desgaste, o corpo sofre. Não vamos pensar que Paulo era uma máquina com o poder do Espírito Santo e que ele não ficava abatido, abalado com essas coisas, que essas coisas mexiam com ele. Mexia. Quantas vezes, talvez, ele, nas orações dele, ele fala assim, Senhor, eu vou ficar doido, eu vou ficar louco. Me dê força, me ajuda, porque eu não estou aguentando. Ele era um homem e veio muita coisa. Tanto é, né? Deixa você falar. Tanto é, quando ele fala lá em Coríntios, ele teve o que Jesus levou ele num lugar. Ele teve uma visão. E para mim, irmãos, Jesus deu a Paulo a visão do paraíso. Mas para quê? Né? Aí colocou um espinho na carne. Porque sabia que ele é um homem passível a falhas. Mas aquilo, olha o que te aguarde. Mas não vai ser fácil não, meu irmão. Não vai ser fácil. Mesma coisa para nós hoje. Às vezes as pessoas falam assim, me dê a visão do paraíso. Você quer mesmo ter a visão do paraíso? Mas você quer sofrer os danos? Que depois eu vou pôr um espinho na tua carne aí. E aí? Você vai querer isso? Então, sabe, você viaja, você vai ligando uma coisa, poxa, eu tenho que valorizar meus irmãos, respeitar. Deus, obrigado por esses irmãos que estão no instituto. Sabe? Eu fico triste, sabe, irmão, que às vezes as pessoas ficam pensando, entendeu, que ganha uma bolsa, está ganhando para estudar. Poxa, será que é isso que a gente tem que enaltecer? Enaltece que esses homens, mulheres aqui, Deus pode, olha que vocês estão sendo preparados, e muitas pessoas já estão sendo alcançadas, a palavra está sendo levada, o trabalho que vocês fazem, a gente tem que valorizar essas coisas. Às vezes a gente menospreza muito, né, o trabalho que Deus põe dentro da igreja, né, e olha para os irmãos e fala, mas do que obrigação, está recebendo. Por isso que eu não aceito, nunca aceitei, nunca admiti esse negócio de me ver eu como funcionário de igreja, como empregado de igreja, você recebe salário da igreja. Eu não, irmão. Não, eu sempre fui um homem que, desde os meus 11 anos, eu trabalhei. Eu abri mão da minha profissão, eu poderia estar aposentado hoje. Eu abri mão, cedi, abri mão do meu tempo, muitas vezes com Maria Antônia. Trouxe muitos problemas na minha vida, no meu casamento, por causa de muitas coisas, entendeu? Por isso que não tem essa, irmão. Irmão chegar e falar, você recebe, né? É isso que te importa, irmão? É isso que te importa? Porque você não pergunta quantas horas que nós ficamos sentados ali, quantas palavras que nós já escrevemos, quantos cadernos nós já gastamos, quantos trabalhos que nós fazemos. Pensa nisso, irmão. Não pensa no salário, não. Pensa nisso, não. A gente tem que ser, né? Para as pessoas, poxa, não, irmão, desculpa, me perdoe. Fala aí, Anísio. Júlio, será que além da fé e do relacionamento que Paulo teve com Cristo, né, e os privilégios, foi o homem que teve a mesma visão que João? Será que o combustível também que movia ele a fazer tudo o que ele fez, né, rasgar aí os céus, temos aí praticamente quase não, vamos botar 12, né, 12 cartas escritas por Paulo. A Bíblia afirma que ele foi um dos que mais fez. Será que era esse peso na consciência de ter tirado muitas vidas? Porque, de certa forma, Júlio, ele fazia, mas também por zelo a Deus. Mas ele defendia o judaísmo com unhas e dentes. Uhum. Exatamente. Será que esse peso na consciência foi também um combustível a mais para ele fazer tudo o que ele fez? Eu nem coloco será, irmão. Eu tenho certeza absoluta que isso foi um combustível para Paulo, porque o que acontece? Ninguém precisava apontar dedo para Paulo, irmão, sabe? Ele conhecia não só as leis, foi ensinado dentro dela e cumpridor delas, foi fiel e fiel a ponto de perseguir, achando que estava fazendo certo, que estava trazendo um zelo e não permitindo, né, que um outro grupo, outra seita, alguma coisa assim, viesse para deturpar o que é o certo. Então, assim, depois que aquele encontro que Jesus teve com ele, e depois dos 3 anos que ele fica com Cristo, irmão, a Bíblia não fala que tem algumas coisas que
quando você fala, dá um nó na garganta. Que, puxa, né, você vai falar. Paulo constantemente teve isso, né? Então, para Paulo, aquelas chibatadas, isso não é nada. A dor maior é justamente essa, a dor da consciência. Porque constantemente eu creio que ele fala assim, Senhor, tu sabia que eu não fazia porque eu achava que eu estava fazendo certo. E isso não foi apagado de Paulo. Não foi, né? Não foi apagado. Deus não apaga essas coisas, né? Então, eu acredito que para ele foi suave. Talvez ele pensava assim que era pouco esse sofrimento na carne dele. Era pouco. Por tudo que ele havia feito. Porque Paulo amava a Deus, né? Ele amava as coisas do Senhor, ele levou a sério, né, as coisas do Senhor, foi instruído e tudo. E agora no cristianismo, ele vai ver o quanto é sofrer pelo meu nome. Poxa, sabe quando você comete um erro, né, e aquilo te atormenta, por quê? Porque você fala assim, Deus, eu não queria cometer isso, né? Eu não queria fazer isso. E você traz aquilo a ponto assim de você sentir que você traiu o seu Deus, né? Que você pecou contra ele, você falhou contra ele. Mas você tem confiança que ele te perdoou e continua firme, mas aquilo fica, porque você era carne, né? Paulo era vulnerável, então eu acredito que Paulo passou por muito tempo, irmãos, chorando em lágrimas, né? E talvez assim, né, eu acredito que no dia que ele, né, estiver na glória, na eternidade, que agora está descansando, está no sono, o dia que tiver, eu acho que vai dar um abraço. Eu gosto muito daquele filme lá, o Paulo Apóstolo, sabe? A gente vê, porque ele mostra um pouquinho, Paulo é decapitado, né? Ele morre, mas aí aparece ele já lá no paraíso, e ele olhando para trás assim, ele vê todo mundo, ele vê Estevão, que ele consentiu na morte de Estevão, né? Não sei se foi na escola dominical, não, acho que foi na pregação que Giovanni usou, até o texto, né? Ele falou de uma forma tão bacana, assim, né? Você sente, né? Então, assim, e nesse filme aparece Paulo, ele vê Estevão, vê aquela criança, um monte de gente. E vê, por fim, ele olha para Jesus. Você viu esse filme? É muito bonito, gente, sabe? Então é isso, quando você começa a interagir com a verdade, sabe? A gente se torna irrepreensível nesse sentido. Porque ninguém precisa falar só, ô Evanildo, você fala assim, irmão, eu já pedi a Deus perdão, me perdoe, né? Porque ser irrepreensível é nisso, você não precisa esperar ninguém vir querer te acusar, te apontar, porque Paulo não precisou disso. Ele ouviu Jesus, porque você me persegue, né? Interessante que Jesus falou, por que você me persegue? Sabia que ele não fazia aquilo porque queria, né? Ok. É um texto bacana, né? Vamos, a gente leu, foi do 1 ao 5, né? De 1 ao 5, ok. Eu já dei a explanação dele aí, não, né? Só leu, né? Só leu, ok. Então, ó, Paulo não despreza a realidade terrestre. Tá? Quando ele, só me sintonizar, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodiceenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios faláceis, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e vendo
a vossa boa ordem e a firmeza da vossa em Cristo Jesus. Então, Paulo não despreza a realidade terrestre. Procurar as coisas do alto significa descobrir as coisas novas reveladas em Jesus Cristo. Ok? Quando nós passamos a ter essa relação com Cristo, você agora tem uma grande oportunidade, um grande privilégio de poder vislumbrar as coisas do alto por Cristo, em Cristo. O cristão já vive ou participa da vida que Jesus vive no mistério de Deus. Essa participação deve crescer e concretizar-se cada vez mais na história. Quando Jesus estiver plenamente manifesto através do testemunho dos cristãos, então essa participação se tornará completamente manifesta. Ou seja, nós vivemos, irmãos, as coisas lá do alto. Nós participamos das coisas lá do alto. Nós estamos aqui, ó, né, a igreja é algo espiritual. Manifesta isso. Ok? Manifesta isso para as outras pessoas. Demonstre isso para as outras pessoas, o quanto que nós temos esse privilégio, porque nós já vivemos, nós já participamos da vida que Cristo Jesus vive no mistério de Deus. A gente fica, as regiões celestiais, está aqui, tá tudo foi revelado para nós e nós devemos manifestar isso. E quando você manifesta, então, essa participação se torna o quê? Completa. Pegue a visão, o que Deus quer hoje? Que a gente dê continuidade à pregação do Evangelho, que passou dos apóstolos, passou para a igreja, né? A fundar a igreja, e o Espírito Santo começou atuando para quê? Para que pudesse pregar e revelar as grandezas lá do alto. Esse é o foco. E quando isso passa a ser uma verdade, você, né? Então se torna completo o manifesto e o desejo e a vontade de Deus. Ok? É bem tranquilo, né, esse ponto aí. Gostaria, pois, que soubesse o quanto vem as lutas, a gente já falou bastante aqui e tudo mais. Mas se tornou completo, porque está vendo o crescimento dessa obra aí. Tranquilo?